A paz do Senhor, gente. Boa noite, meus amados. Glória a Deus por essa noite maravilhosa que estamos na presença do Senhor nosso Deus. Meu muito obrigada. Todos vocês que nos acompanham, você que se inscreveu agora, sejam muito bem-vindos para Oraci. Que Deus continue abençoando a irmã e toda a sua família. Glória a Deus, Maguinha, um forte abraço. Que Deus continue assim também abençoando você e todos os seus. Um forte abraço, meus amados, a cada um de vocês que nos acompanha. Que Deus, em Cristo Jesus, vos abençoe grandemente. O nosso Deus é bom e a sua bondade dura para sempre. A palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu João. João, capítulo 5, versículo 5 e 6, que nos diz assim: E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo que este estava deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhes: querem ficação? Glória a Deus por esta palavra. Jesus chegou na vida daquele paralítico que estava ali no tanque de Betesda, né? Glória a Deus. O Senhor Jesus também chega na sua vida nesta noite para lhe dizer: Ele está com você e não tem problema que você, estando em Cristo Jesus, não possa vencer. As dificuldades podem nos cercar, mas você tem que ser igual a esse homem, né? Nós temos um exemplo de Cristo, um exemplo de perseverança, e sua palavra nos deixa também este exemplo deste homem, que há 38 anos, meus amados, estava ali, à beira daquele tanque, esperando o mover das águas, porque havia uma crença ali entre eles que quando aquela água naquele tanque fosse agitada, o primeiro que entrasse ali seria curado, né? Então, glória a Deus. E aquele homem, 38 anos, ali na beira daquele tanque, e não tinha ninguém que pudesse colocar aquele homem dentro daquela água quando o anjo movimentava, né? Glória a Deus. Mas mesmo assim ele estava ali buscando o seu milagre, esperando o seu milagre, glória a Deus. Que aquele homem nos dá um exemplo de pessoa que não desiste daquilo que está buscando. Então você também não deve desistir do que o Senhor tem colocado em seu coração. O Senhor Jesus sabia da situação daquele homem, né? Como eu acabara de ler, né? Aqui na palavra diz que o Senhor sabia que ele estava ali há tanto tempo. Então o Senhor sabe há quanto tempo você está buscando a sua bênção. O desejo do seu coração está diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é Ele, meu amado, minha amada, que pode realizar todo e qualquer desejo do nosso coração de conformidade à vontade dele. O nosso Deus é um Deus que realiza sonhos, porque os sonhos das pessoas que buscam o Senhor não são sonhos para nosso próprio deleite, não, mas são sonhos que visam ali o bem, não só da nossa vida, mas daqueles que estão em volta. São coisas grandes que o Senhor tem para nós e o Senhor quer assim realizar em nome de Cristo Jesus. Aquele homem estava ali. Não apareceu ninguém, mas o Senhor Jesus chegou na vida daquele homem. E creia que o Senhor Jesus já está com você. Ele já chegou na sua vida. Você está vendo essa mensagem hoje, né? Por quê? Porque o Senhor está com você e o Senhor está direcionando você a ouvir essa mensagem hoje. Na vida com Cristo, meus amados, não há assim, acidente, não há pela acaso, não, mas há sempre providência do Senhor. Então receba essa palavra da parte do Senhor. É o Senhor que lhe dará a vitória. Não vai precisar de anjo, não vai precisar de nenhum movimento, não, mas o Senhor, em nome de Cristo Jesus, vai estar fazendo ali aquilo que você necessita de conformidade à sua vontade. O segredo é permanecer. Aquele homem viu o Senhor viu ali a fé e a perseverança daquele homem. E Jesus pergunta àquele homem, quer edificação? Ele ainda quer dar ali as explicações, que não tinha ninguém para colocar no tanque. Mas o Senhor Jesus disse, levanta, toma tua cama e anda, né? Então, glória a Deus. Nós muitas vezes queremos dar muitas explicações. O Senhor, que é sabedor do nosso coração e sabe do desejo do nosso coração, Ele quer ouvir apenas da nossa boca. Eu quero, Jesus, fazer a tua vontade. Eu quero, Jesus, esse projeto que o Senhor tem para mim. Eu quero, Jesus, caminhar na tua presença. Enfim, eu não sei o que o Senhor tem colocado no seu coração, mas diga apenas que quer, porque é o Senhor que vai lhe capacitar e vai lhe dar vitória. Ali aquele homem imediatamente se levantou, pegou a cama dele e andou. Glória a Deus por isso. Que Deus poderoso. Aquele homem não conhecia quem era Jesus, mas Jesus conhecia quem era aquele homem, porque o Senhor sabia da situação daquele homem, né? Mais uma vez eu repito, que foi o versículo que nós lemos, e ele sabia que aquele homem estava ali fazia muito tempo. E ali, quando os fariseus, doutores da lei, questionam aquele homem por ele levar a cama, porque
que era no dia de sábado. Então, ali, aquele homem disse que o homem que o curou disse que ele podia levantar e pegar a cama dele e andar, né? Então ele não ligou para aquilo que os fariseus, doutores da lei, estavam dizendo, mas ele obedeceu à voz de Jesus e saiu com sua cama. Glória a Deus por isso. Não ligue, meu amado, com o que A diz, com o que B diz, não, mas ouça a voz do Senhor, ouça a voz do Espírito Santo falando no seu coração e obedeça à voz daquele que é o dono da sua vida, daquele que pode tudo por você. Glória a Deus e pelos seus. Glória a Deus por isso. Aquele homem ali mais tarde encontra com Jesus e Jesus prega para aquele homem e ele crê na palavra e Jesus dá um conselho para ele, olha, não faça mais tal coisas, né, para que não venha te suceder mal, maior do que o que você já passou, né? Então, eu acho isso maravilhoso porque o Senhor nosso Deus é poderoso, o Senhor nosso Deus nos conhece, né? Às vezes nós olhamos aqui no final de Marcos 5, dá a entender que aquele homem tenha cometido algum tipo de pecado que causou aquela enfermidade, aquele mal-estar ali na vida daquele homem. Mas lembrando, nem toda enfermidade é por conta de pecado, né? Quando nós vemos a história do cego de nascença, a palavra de Deus nos diz que o discípulo pergunta a Jesus, né? Quem pecou? Seu pai, sua mãe, ele? Por que foi que ele nasceu assim? O Senhor disse que ninguém havia pecado ali, mas fora aquele homem nasceu daquela forma para a glória de Deus, né? Então, glória a Deus por isso. Mas aqui nessa história do paralítico de Marcos 5, nós vemos porque Jesus fala para ele, né? Ele diz aqui a palavra do Senhor Jesus. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhes, não, aí diz aqui, não, diz, eis que estás curado, não peques, né? Mas para que não te suceda algo pior, né? Então o Senhor diz ali para aquele homem, ó, já está curado, não peques mais para que não te aconteça nada pior, né? Glória a Deus. Muitas vezes tem coisas na nossa vida que o pecado nos faz adoecer, né? Então, que nós possamos tirar da nossa vida aquilo que não vem agradar o Senhor, para que nós não venhamos ficar enfermos e nos afastar do Espírito Santo de Deus, né? Mas que nós possamos estar ouvindo a voz do Senhor, dia após dia, entregando cada dia mais o nosso caminho ao Senhor e fazendo de acordo à vontade dEle, glória a Deus. Então, aquele homem também, além de ser curado, aquele homem encontrou a salvação em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso, isso é glorioso, porque o nosso Deus, meus amados, Ele veio buscar e salvar aqueles que se havia perdido. Nós já estamos na presença do Senhor nosso Deus, devemos perseverar dia após dia, buscando agradar esse Deus que é tão maravilhoso. E você que ainda não se encontrou com Ele, mas está ouvindo essa mensagem, é porque o Senhor tem algo na sua vida e o Senhor quer que você também venha estar com Ele, né? Então, nessa noite, ou no momento que você vê esse vídeo, é uma oportunidade de você aceitar a Cristo Jesus como único e suficiente Salvador e permanecer na sua presença, né? Aceitar a Jesus não é aceitar simplesmente uma placa de uma igreja, não, mas aceitar a Jesus uma mudança de vida, onde você vai passar a ouvir a palavra de Deus, vai passar a ler a palavra de Deus e você vai mudar a sua vida de conformidade à palavra do Senhor. Você vai receber de Deus um novo nascimento. E esse novo nascimento, a palavra de Deus nos diz no Evangelho de João, que não é da vontade do homem, não é da vontade da carne, mas da vontade de Deus, né? Então, que você também, e que nós que já estamos na presença do Senhor, possamos estar dia após dia aprendendo com esse Deus e nascendo, né, novamente uma nova criatura, que o velho homem em nós venha morrer, mas que nós possamos crescer mais e mais na presença do nosso Deus, deixando as coisas erradas, coisas velhas para trás e seguindo para a frente, olhando para o alvo, que é Cristo Jesus, que nos conduz à salvação. Aquele homem ali seguiu, agora na presença do Senhor Jesus. Isso é poderoso, isso é maravilhoso, porque o nosso Deus, meus amados, Ele é o Deus que nos acompanha, e Ele é o Deus que não nos deixa sozinhos, e que dia após dia, noite após noite, cuida de nós, né? Então, até quando nós estamos dormindo, o Senhor está trabalhando a nosso favor. Isaías nos diz, né, no capítulo de número
64, que nem com os olhos se viu, nem com o ouvido se ouviu, né? Nem se percebeu. Um Deus além de ti, que trabalha em favor daqueles que dele esperam. Então, glória a Deus por isso. O nosso Deus está trabalhando ao seu favor. Você está aí nesse momento, às vezes preocupado, mas o Senhor está vendo a situação, Ele conhece a sua situação, e é Ele que lhe dá a vitória, assim como Ele deu vitória àquele paralítico que estava ali na beira daquele tanque. Receba a vitória da parte do Senhor nosso Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos estar orando. Senhor meu Deus, em nome do teu Filho amado, queremos te louvar, te bendizer, te agradecer, Senhor, por essa noite maravilhosa que estamos na tua presença. Visita grandemente cada um dos teus filhos. Livra de todo acidente do corpo e da alma. Dá uma noite de paz, de tranquilidade, uma ótima semana para todos, meu Deus. É o que nós te pedimos, em nome do teu Filho amado, que vive e reina para todos sempre. Amém. Um forte abraço, que todos tenham uma boa noite e fiquem na paz do Senhor.